existe no mundo, muitas vezes, uma confusão muito grande, principalmente no mundo dos negócios, aquilo que a gente deve realmente buscar. Muitas vezes, muitas mesmo, assim, a gente vê a busca por faturamento, né? E o faturamento nem sempre é o resultado que você está querendo. Na verdade, muitas vezes o sentido do negócio existir, basicamente, é a busca por resultado financeiro, e o resultado financeiro não é, basicamente, faturar mais. Claro que muitas vezes você faturar mais, quando você está com consistência no seu negócio, é sim sinônimo de ter maior resultado no final das contas. Então, a gente tem essa diferença entre saber diferenciar isso muito bem, entre o que é o faturamento, que é eu vender, é eu entregar, é eu faturar, né? Eu emitir fatura para o meu cliente, para o meu consumidor, para o mercado, e não necessariamente isso é garantia de resultado. Muitas vezes, se você não tem uma segurança, um bom controle, uma boa organização, uma boa gestão do seu negócio, principalmente quando a gente é pequeno e que nós temos que fazer muitas coisas, nós temos que executar inúmeras atividades o dia todo, né? E a gente às vezes não tem como contar, mesmo porque a gente às vezes não tem caixa, ainda não tem tamanho suficiente para poder considerar a contratação de mais pessoas e de pessoas totalmente capacitadas para nos ajudar realmente naquilo que a gente precisa. Então, pessoal, partindo desse pressuposto que lucro não é a mesma coisa que faturamento, e que na verdade o que a gente busca é lucro, mesmo que por vezes a gente precise melhorar o faturamento, na verdade a nossa busca é muito maior. Então, não necessariamente só pelo faturamento. Nas inúmeras ações que a gente pode ter de gestão, a gente pode buscar e ter resultado com lucro, com aquilo que a gente quer realmente, que é o resultado final. E vou além. Dentro do lucro, você ainda tem o lucro bruto e o lucro líquido. Para quem está familiarizado com isso, muita gente já sabe o que é, mas quem não sabe, é basicamente o seguinte: o lucro bruto é tudo que você fez e deu resultado, entretanto, ainda não tirou os impostos finais. E o lucro líquido é tudo, é quando você pode pegar aquele dinheiro e distribuir para quem é dono da empresa. Você é dono sozinho, distribui, vai para o seu bolso, se você quiser, ou vai para o próprio caixa da empresa para que você possa reinvestir nela. Porque lucro, na verdade, é um montante em moeda, né? Montante em reais que você tem de resultado, e a lucratividade é o percentual de acordo com o teu faturamento. Então, você faturou 100 mil e teve 10 mil de lucro, quer dizer que a sua lucratividade foi 10%. Como é que eu fui chegando nessa conclusão? Porque, como eu já passei para alguns de vocês, um pouco do pessoal que já me conhece, sabe que eu tenho alguns negócios, né? Dentro desses negócios, eu tive um primeiro negócio, que era uma prestação de serviço em gerenciamento de projeto. Era uma empresa extremamente lucrativa, porque mesmo eu não precisava de muitos funcionários, no começo eu não precisava de ninguém, eu mesmo prestava os serviços 100%, né? Atendia, fazia tudo. Como era prestação de serviço, quase que não tinha custo, meu custo era basicamente tributário, e ainda mais que o meu serviço era prestado no local do meu cliente. Então eu ia até lá, então tipo, não tinha custo nem de local, nem, sabe, aluguel, nada. Então não tinha. Meu custo fixo era basicamente contador, sabe, coisas muito básicas. Então, eu tinha uma lucratividade, né, um percentual que me sobrava daquilo que eu vendia muito grande. Num outro cenário, numa empresa de construção, aquilo não era a mesma coisa. Então, para eu crescer faturamento, muitas vezes eu precisava crescer estrutura. Então, não necessariamente quando eu crescia faturamento era positivo do ponto de vista do lucro. Ele podia ser positivo do ponto de vista de crescimento e eu observando a empresa no longo prazo, porém no curto prazo, para eu gerar lucro, aquilo muitas vezes não era a máxima. Eu poderia até ter um momento em que eu conseguia crescer, porque eu já estava com uma equipe boa e eu conseguia pegar um pouco mais de cliente, até um momento que não dava mais. Em que para eu pegar mais cliente, para eu poder crescer mais, eu precisava de mais equipe, eu precisava de gerar mais treinamento, eu precisava de gerar mais estrutura, e tudo isso às vezes custava mais do que aquilo que estava me gerando num primeiro momento como negócio. Você compreende como essas situações, por vezes, podem demonstrar que o faturamento não anda em conjunto com o lucro. Então, quando você tem o conhecimento para saber em que momento que você usa um ou outro, você não está fazendo isso só de loucura, então você já está muito adiante, porque aí você não corre riscos. Quando você não sabe muito claramente o que está acontecendo, quando você não tem um controle de custo, quando você não tem um controle de resultado efetivo e rápido, muitas vezes você pode pensar que está vendendo mais
e que isso está sendo positivo para você. E que a sua empresa pode estar ganhando mais dinheiro porque está vendendo mais. Mas muitas vezes isso pode estar sendo aquilo que eu acabei de contar. Você está vendendo mais, mas vai te precisar de mais estrutura, você vai precisar de mais ferramenta, mais material. Quando você começa a colocar isso no papel, isso começa a fazer todo sentido e ficar mais claro para você. Né? Vender é um ponto. Mas primeiro a gente tem que analisar estruturalmente para saber se sim eu quero vender mais e simplesmente só vender mais.